possa visitar, Senhor, os sonhos e projetos do teu filho, Pai. As necessidades do teu servo, Senhor. Eu te peço multiplicação sobre a vida do teu servo, Pai. Fala conosco, Senhor, através da tua palavra e abençoa, Senhor, a tua igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graça e paz, igreja, amém? Amém! Glória a Deus, muito feliz por estar na casa do Senhor nessa noite, para adorar, para bendizer o nome santo do Senhor neste lugar, em nome de Jesus. Tome o seu assento para que a gente possa ler a palavra do Senhor em paz, com alegria na alma, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glórias a Deus. Glória a Jesus. Quem gosta de palavra profética? Glória a Deus. Trazer uma palavra profética para mim e para a tua vida nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Abra a tua Bíblia comigo no livro de Jó. Jó, capítulo 14. Aleluia! A partir do versículo 7. Talvez você, por entender a palavra do Senhor, você vai dizer assim, mas logo no livro de Jó, uma palavra profética no livro de Jó, aonde se encontra sofrimento, dor, aonde Jó, ele lamenta até de ser vivo. Ei, mas prepara aí o teu coração para você glorificar o nome do Senhor, porque tem palavra de profeta para mim e para a tua vida nessa noite, em nome de Jesus, amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Podemos ler? Amém. Glória a Deus. Jó, capítulo 14, versículo 7, vamos ler até o 9, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus, porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas, brotará e dará ramos como a planta, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Prepara o teu coração, a tua alma para entender, para ouvir a palavra do Senhor, e glorifica a Ele em nome de Jesus Cristo, que Ele nos deu a graça, a oportunidade de estar aqui, amém? E o tema dessa mensagem chama-se A Esperança para a Árvore Cortada. Glória a Jesus. O livro de Jó é um dos mais profundos e desafiadores da Bíblia. Ele, especificamente no capítulo 14, aborda questões de sofrimentos, justiça divina e a natureza humana. Glória a Jesus. Talvez, como eu falei, são três quesitos que não é fácil. Talvez você já fica se perguntando, mas como assim? Que vai falar de sofrimento, de justiça divina e natureza humana, e é uma palavra profética. É sim, eu creio em nome de Jesus. Jó, capítulo 14, louvado seja Deus, já expressa a sua angústia e lutas pessoais com sofrimento. Mas em meio a tudo isso, em meio às suas aflições, ele encontra uma palavra de esperança e consolo. Pergunte para mim, qual que é, pastor? Qual que é, pastor? Há esperança para a árvore cortada. Louvado seja Deus. E Deus já quer falar comigo e com você nessa noite. Assim como há esperança para a árvore que foi cortada, há também esperança para mim e para a tua vida nessa noite. Não importa o que esteja acontecendo, não importa se você está achando que já chegou ao fim. Ei, há esperança para mim e para você, em nome de Jesus de Nazaré. Louvado seja o nome santo do Senhor, bendito seja Deus. O contexto do sofrimento de Jó em sua angústia, Jó em meio ao sofrimento intenso, fala sobre a fragilidade da vida humana. Ele compara o ser humano como uma flor. Se você começar a ler no versículo 1, você vai encontrar Jó comparando
Louvado seja Deus, o ser humano como uma flor que murcha. Louvado seja Deus, e é uma sombra que passa rapidamente. É isso que Jó compara a vida do ser humano. Querendo dizer ele para nós, para mim, para você, que a nossa vida ela é curta. E se a minha vida, se a tua vida é curta, eu e você devemos aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. Louvado seja o nome santo do Senhor. Bendito seja Deus. Jó está em um momento de desespero, sentindo-se como uma árvore cortada, sem vida, sem futuro, sem esperança. Mas, no entanto, ele começa a perceber que mesmo no sofrimento, Deus ainda tem poder de restaurar e renovar. Vamos acreditar. Glorifica a Deus em nome de Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Igreja do Senhor, é em meio às dores, é em meio às aflições, que muitas vezes nós se levantamos do pó para olhar para o alto e saber que é do alto que vem o socorro. Louvado seja Deus. Jeremias, ele diz na sua lamentação, ele diz: bom é pôr a boca no pó, porque talvez assim haja esperança. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus de bondade, Deus de poder e glória. Bendito seja Deus. Jó capítulo 14, versículo 1 e 2 diz: o homem nascido de mulher é de poucos dias, e a flor que murcha foge como uma sombra e não permanece. A fragilidade da vida humana, assim como Jó, muitas vezes nós sentimos como árvore cortada. Glória a Jesus, sem esperança de renovação. Achamos que as nossas forças acabaram. Não é assim mesmo que pensamos? Nos momentos de dor, de aflições, aonde olhamos para um lado, para o outro e não vimos nada. E às vezes olhamos para trás. Engraçado que tem tantos lugares para olhar, do lado à direita, à esquerda, para frente, que é para onde devemos seguir, e olhar para o alto, que é da onde vem o nosso socorro. Aleluia, Jesus. Mas às vezes é o último lugar que a gente olha, pastor Rafael e diaconisa Gisele e igreja do Senhor. Deixamos o último lugar que temos a certeza que é da onde vem o socorro. Nós deixamos em último. Às vezes olhamos do lado, direita, esquerda e até para trás, mas não olhamos para cima. Louvado seja o nome santo do Senhor. Bendito seja Deus. Então, sentimos fraco nesse momento, mas não podemos perder a esperança de que há um Deus. Um Deus que tudo pode. Um Deus que nada fica encoberto. Ele sabe da minha e da tua dor. O sofrimento não faz questionar como a árvore cortada se há mesmo uma chance de renovação. Às vezes a dúvida ela vem nos encher, né? Queremos saber se ainda há esperança, se ainda há uma renovação, né? Mas precisamos acreditar em Deus. Glória a Deus, aleluia. Precisamos ter essa convicção que há uma renovação, há a restauração da parte do Senhor. Aleluia. Às vezes sentimos que a nossa vida está estagnada, não está fluindo como ouvimos aqui no domingo. Quando não está fluindo é porque está parada. Mas nós só sentimos, nós só achamos. Glória a Deus que só achamos, porque mesmo sem ver, Deus está trabalhando na nossa vida. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Então, achamos que a nossa vida está estagnada, que nosso sonho está destruído, ou que nossa fé está enfraquecida. É bem isso que acontece.
ou que nossa fé está enfraquecida, e neste momento a mensagem de esperança de Jó é ainda mais relevante. Glória a Deus. Está vendo que há uma palavra profética no meio da dor, no meio da dificuldade? Era assim que Jó se achava, como uma árvore cortada. Louvado seja Deus. Mas em meio a toda essa dor, a palavra dele acha uma palavra de esperança. Ou seja, quando é relevante, ou seja, é uma palavra de impacto. Como se chegasse alguém e falar: ei, levanta e anda. Aleluia. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome santo do Senhor. É uma palavra que nos faz acreditar no Deus que tudo pode. Glória a Jesus. Glória a Deus. Quantos estão acreditando na palavra do Senhor? Quantos estão dando crédito que Deus pode restaurar? Louvado seja Deus. A esperança da renovação. A árvore cortada representa algo que foi aparentemente destruído. Aparentemente não é ser. Glória a Deus. Sem mais possibilidade de vida. Mas Jó nos dá uma imagem poderosa. Mesmo cortada, ela ainda pode renovar e produzir. Amém? Glória a Jesus. Só tentaram cortar. Só tentaram destruir o teu sonho. Tentaram destruir a árvore que vai dar fruto. Mas você ainda vai dar fruto em nome de Jesus. Glória a Deus. Por quê, pastor? Porque foi para isso que Deus nos chamou. Ele não nos chamou para ser cortado. Chamou para dar fruto. O que nos chama a atenção na passagem da vinha que não deu fruto, e o dono mandou cortar. É legal que mandou cortar, pastor Rafael. Ele não mandou arrancar. Quando corta, aí tem a certeza que ela vai brotar, ela vai renovar. E eu não sei você, talvez você que seja paulista, você talvez não conheça, mas eu que sou nordestino, quando você corta uma árvore, que ela dá lá chama rebento, que ela dá o rebento, o seu renovo, aquele fruto que aquele renovo dá é diferenciado. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se prepare para dar bons frutos, ainda que prepare e pedir por um tempo. Deus vai permitir renovo e você vai dar fruto em nome de Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu não sei, irmão, qual é as condições que você chegou aqui nessa noite, mas eu quero te dizer que mesmo em vossas crises, quando tudo parece perdido, Deus pode trazer renovação em nome de Jesus. Amém, amados? Glória a Deus. Ele pode restaurar o que foi cortado, aleluia, trazer vida aonde havia morte. Glória a Deus. Pode ou não pode crer? Pode, glória a Deus. A Bíblia vai nos dizer que ele chega no sepulcro de Lázaro, já estava morto ali, há 4 dias, cheirando mal. Mas ele teve poder de fazer Lázaro voltar a reviver. Então o que eu e você está passando deve ser 0,5% do que Jó passou. E a Bíblia diz que o último estágio da vida de Jó foi diferente, foi totalmente melhor do que era antes. Na minha e na tua vida não será diferente. Glória a Deus. Eu não quero, eu tenho certeza, igreja do Senhor, que eu não suportaria. Eu vou ser mais enfadonho. Eu acredito em dizer que nenhum ser humano hoje não suportaria o que Jó suportou. Porque às vezes vai ver um ente querido no hospital que vai passar por uma cirurgia, a gente já fica ansioso, já fica
preocupado. Já pensou? Chegar um caixão, 2 caixão, 3 caixão, 4 caixão, sem contar, perder tudo. E Deus pode restaurar a vida de Jó. Então, se você estiver passando 0,5% do que Jó passou, não se preocupe, glorifique só o nome do Senhor, porque há esperança para a alma em nome de Jesus. Amém? Glória a Jesus. A restauração de Deus é o novo. Queridos, Deus tem o poder de restaurar até mesmo o que parecia impossível de ser renovado. Assim como a árvore cortada, nossa vida pode até parecer sem futuro, mas o Senhor é capaz de trazer novos frutos e nova vida. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele usa o profeta Jeremias ali no capítulo 29 e o verso 11 para dizer: eu bem sei os planos que tenho para você. Eu bem sei. Talvez no momento de dor, de angústia, de aflições, que você está achando que está perdido, Ele está do alto e está dizendo: eu sei os planos, os sonhos que eu tenho para você. É paz, alegria e prosperidade. Quantos recebem nessa noite? Quantos recebem? Quantos recebem? Glorifique o nome do Senhor, em nome de Jesus. Igreja do Senhor, o renovo que Deus nos oferece não é apenas uma melhora temporária. Não, Ele não apenas cura nossas feridas, mas também nos capacita para florescer novamente. Glória a Jesus. A produzir frutos que glorifiquem o seu nome. E aqui já nos chama a atenção. Algo que acontece nas nossas vidas é uma restauração, é uma cura, é uma bênção financeira. É para quê? É para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, seja grato a Deus e já coloca no teu coração que tudo que Deus fazer na tua vida, seja qual área que for, seja ela sentimental, espiritual ou financeira, que seja tudo para a glória de Deus. Agora, testemunho para glorificar o nome do Senhor. Amém? Glória a Jesus. Bendito seja o nome santo do Senhor. Ezequiel capítulo 37, versículo 4 e 5. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Oh glória! Louvado seja Deus. A Bíblia vai nos dizer que esses ossos, ele estava seco. Amém, igreja? Não, ele estava sequíssimo. Sequíssimo. É quase, para mim e para você, é quase como sem esperança. Mas aquilo que para mim é impossível, para Deus tudo é possível. Glória a Jesus. E a Bíblia vai nos dizer que os ossos reviveram. A Bíblia vai nos dizer nessa passagem que se juntaram ossos com ossos, nervo com nervo, carne com carne. Louvado seja o nome santo do Senhor. E o exército reviveu. Aleluia. Glória a Jesus. Bendito seja Deus. Aleluia. O processo de renovação e restauração é aqui que Deus quer falar comigo e com você. Glória a Jesus. Por quê, pastor? Porque é questão de paciência e confiança em Deus. Já chama processo. Glória a Jesus. A renovação da árvore cortada não é instantânea. Glória a Jesus. Ela leva tempo. Da mesma forma, é o processo de restauração em nossas vidas. Pode ser gradual. Pastor, que palavra é essa? Gradual
gradualmente, vai crescendo passo a passo. Aleluia. Glória a Deus. É assim que eu e você vai conseguindo, vai conquistando algo nas nossas vidas, profissional, espiritual. Nós vamos galgando algo de passo a passo. Não queira, louvado seja Deus, não queira algo instantâneo, de uma noite para o dia. Não, há um processo. E esse processo nos requer esperança e confiança no Deus Todo-Poderoso. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Jesus. O salmista, ele já nos alerta no Salmo 40. Ele vai nos dizer: esperei com paciência no Senhor. Glória a Jesus. Às vezes desejamos uma solução rápida para nossas vidas, para nossos problemas, mas Deus trabalha no tempo dele. Aleluia. E de ordem com a sua vontade, com o seu querer. Glória a Jesus. Eu andei um pouco ansioso, questão de algo que eu estou esperando em Deus. E é como eu falei agora há pouco, nós somos diferentes, quando as coisas não acontecem, a gente já tem muitos que nem dormem, rói unha, fica ansioso, mas a palavra nos ensina, nos chama a atenção a esperar com paciência no Senhor. E eu estou nesse processo. Glória a Deus. Quantos estão aguardando algo de Deus? Eu espero com paciência no Senhor, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Saiba que a paciência é necessária, glória a Jesus, para que a renovação aconteça. Isaías capítulo 40, verso 31 diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Aleluia. Se você continuar esperando com paciência, com confiança no Deus, você vai ser diferente. Você será diferenciado. Em vez de você cair, em vez de você murmurar, Deus vai restaurar as suas forças, a sua fé, em nome de Jesus Cristo, para chegar à tua bênção e você glorificar o nome do Senhor. Glória a Jesus. Bendito seja Deus. Glória a Deus. Então receba renovo nessa noite, irmão. Receba força. Tenha esperança. Para quando você, Deus, mandar a tua bênção, liberar o renovo, você esteja apto a receber. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Que você venha estar igual Caleb, que esperou um tempo, 40 anos de espera. Será que na minha espera eu vou ter fé para dizer que a alegria é a mesma de quando foi feita a promessa? Será que você tem fé para isso? Ou você vai murmurar? Ou você vai reclamar? Tem pessoas que até dizem que não quer mais. Mas o conselho, a palavra do Senhor para mim e para a tua vida é: espere com paciência, espere com confiança, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, amados? Então eu quero dizer para você nessa noite: não desista, porque há esperança para você. Se você está sentindo como árvore cortada, sem força, sem esperança, lembre-se de que Deus tem plano para a sua vida. Glória a Jesus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Você vai dar frutos. Glória a Jesus. Ele é o Deus da restauração. Glória a Jesus. Capaz de fazer nova todas as coisas. Glória a Deus. Você acredita? Glorifica o nome do Senhor. Glória a Deus. Querido, a restauração é um testemunho para outros. Glória a Deus. Deus, ele nos chama a atenção, que devemos fazer notório
as maravilhas que Ele faz na nossa vida. Quando Deus restaura nossas vidas, Ele não só nos abençoa, mas também usa a nossa história como um testemunho de seu poder e misericórdia para aqueles que vivem ao nosso redor. Glória, aleluia. Glória a Deus. Eu creio, sim. Oh, aleluia. Eu sou um testemunho vivo da misericórdia de Deus. Porque se não fosse a misericórdia de Deus, hoje eu não estaria aqui dizendo que Ele é bom e a misericórdia dele é de eternidade a eternidade. Glória. Aleluia. Glória a Jesus. Quando pega um cachaceiro, beber, cair, levantar e põe em cima do altar para ministrar a sua palavra, esse é o Deus de bondade e misericórdia. Glória a Jesus. Então, Ele está usando nesse momento a minha vida. Aleluia, Deus. Tem pessoas aqui que precisaram ouvir isso, do que o poder dele pode fazer. Glória a Deus. Talvez você tenha em casa um esposo, um filho, que está mergulhado no vício, na cachaça, e talvez você já olhou para ele e já viu como uma árvore cortada. Ah, esse não tem mais jeito. Não, tem jeito sim. Aleluia. Tem jeito sim. Creio, Jesus. Que está a prova viva. Aleluia. Glória a Jesus. Venha mais. Glória a Deus. A restauração que Ele realiza em nós é uma maneira de glorificar o seu nome e de levar outras pessoas a conhecer o seu amor. Glória a Jesus. Você tem testemunhado a restauração que Deus fez na sua vida, ou você tem se calado? Uma pergunta que você faz para você mesmo. Você que já conheceu o poder restaurador do Senhor, Ele está fazendo essa pergunta para você nessa noite. Será que você tem dado testemunho ou você se cala? Louvado seja Deus. Como você pode ser um instrumento de encorajamento para aqueles que estão lutando? Se você tem sentido sem esperança, você tem sido um testemunho ou você tem se calado? Então, a minha e a tua obrigação é deixar a luz de Cristo brilhar sobre nós. Glória a Deus, aleluia. Para nos engrandecer, para nos exaltar? Não. Para que outros vejam o que Deus fez e o nome do Senhor será glorificado. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Então, nessa noite eu quero concluir essa mensagem dizendo para você que não importa o quão difícil seja a sua situação, o que você esteja passando, mas há sempre esperança em Deus. Glória a Deus. Mesmo quando tudo parece perdido, você pode ser restaurado pela graça do Senhor. Amém? Quantos acreditam? Quantos acreditam? Glorifica o nome do Senhor. Glorifica a Deus. Sabe que Deus mudou transmitir para a sua vida nessa noite. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Faz uma fila, como de sempre. Faz uma fila em nome de Jesus.